Olá, está começando mais um programa Viver Ciência. Aqui você conhece detalhes das pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Como os diálogos interculturais em sala de aula podem ajudar no aprendizado do inglês como língua estrangeira? Esta é a pergunta-chave da pesquisa coordenada pela Carla Janaína Figueiredo, que é professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras da UFG. Ele está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa junto com a Patrícia Cardoso Moreira, que é professora de um curso de inglês e integrante do estudo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Diálogos interculturais em sala de aula de inglês por uma pedagogia crítica e dialógica da apropriação. Esta é a pesquisa que você vai conhecer a partir de agora. Nessa trajetória eu venho observando que os componentes culturais que permeiam essa segunda língua cultura são negligenciados no contexto da sala de aula. E que, na verdade, quando a cultura aparece no ambiente da sala de aula, ela aparece em forma de fatos, de manifestações culturais, como dança, costumes, modo de se vestir, de comer. E isso acaba levando o aluno à criação e consolidação de estereótipos acerca do outro que representa essa segunda língua cultura. A pesquisa tenta ajudar os professores a não repetirem com seus alunos o equívoco de encarar o aprendizado de línguas como mero acréscimo de vocabulário. A coordenadora da pesquisa fala sobre o método usado no estudo. É um estudo de caso porque ela se foca numa unidade de análise, que é um grupo de alunos de letras em inglês, alunos aprendizes de inglês e muitos destes alunos que já são professores também de inglês e já atuam no mercado de trabalho. Ou seja, então há alunos que estão adquirindo essa língua e outros que são alunos, mas que já são professores. Ela tem uma orientação etnográfica porque quando a gente lida com questões culturais, normalmente nós buscamos auxílio na etnografia para compreender os diferentes pontos de vista desses participantes, porque o mais importante é você observar o processo, as opiniões, né, as perspectivas dos participantes. Agora a gente começa então a nossa conversa. Professora Carla, em que medida o aspecto de troca cultural é importante para o aprendizado real da língua estrangeira? Bom, eu diria que é de extrema importância para esse aluno ter contato não somente com a língua, com o sistema linguístico, né, mas também com as culturas que representam essa língua. À medida que ele vai conhecendo essa língua-cultura, se inserindo nesse processo de apropriação dessa língua-cultura, que eu diria que é um processo em que ele consegue colocar a sua própria voz e produzir dentro dessa língua, ele vai ao mesmo tempo conhecendo a sua própria língua-cultura. Então é muito importante esse diálogo entre a língua-cultura do aprendiz e a língua-cultura do outro, porque é por meio disso que ele tem a chance e a oportunidade de enxergar novas perspectivas, como que o outro encara a realidade, né? É uma forma também de ele deixar de ser aquele peixinho de aquário, né? Preso, limitado ao seu próprio mundinho. Saindo desse mundinho, ele consegue, ele pode ter a oportunidade de enxergar novas formas de entender a vida, a realidade que o cerca. Então, é de extrema importância esse diálogo entre a cultura, a língua-cultura dele e a língua-cultura do outro. É diálogo a palavra-chave, então, Patrícia? Com certeza. E é um diálogo que acontece o tempo todo. Na sala de aula, às vezes a gente tem pessoas que vêm de experiências diferentes, viveram em outros países, muitas vezes entramos em contato com nativos daquela língua e o tempo todo a gente está na iminência de travar esse diálogo e que muitas vezes não é um diálogo muito tranquilo, é cheio de conflitos. Então, é no diálogo que a gente vai resolver essas questões. Bem, e o que vocês chamam de pedagogia crítica e dialógica, para a gente entender o que é esse termo, na verdade, né? Uhum. Quando a gente pensa numa pedagogia crítica, a gente pensa que a língua-cultura do aprendiz, ela tem que caminhar junta com a língua-cultura-alvo, ou seja, aquela língua-cultura que ele está aprendendo. Não dá para a gente simplesmente pedir para esse aluno deixar tudo que ele tem, né, enquanto língua materna, as culturas que o representam do lado de fora da sala e não levar para a sala. Então, é criar
crítica porque ele tem que pensar sobre a realidade que o cerca, sobre essa língua de maneira crítica, sem compreender essa língua somente como um sistema abstrato de regras, mas também como produtor dessa língua, como usuário dessa língua, criativo como ele é, né? Dialógica, porque nós estamos falando de diálogos interculturais, entre a língua-cultura dele e a língua-cultura-alvo. E da apropriação, porque nós estamos pensando não somente em um processo de aquisição dessa segunda língua, não é somente um processo de aquisição de vocabulário, de estruturas linguísticas, mas a apropriação é ele ser ele mesmo nessa L2, nessa segunda língua. Ok, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar o aprendizado da língua inglesa. Continue com a gente. A ciência é viva quando se engaja na tentativa de transformação do meio que nós vivemos e quando efetivamente quer resolver os problemas que ocorrem na nossa sociedade. Para usar uma palavra de um pesquisador lá do século XIX, ou uma frase, a ciência é viva quando, mais do que descrever o mundo, se preocupa em envolver-se nas lutas sociais do tempo presente.